Já deu tempo do pessoal. Bom, acho que agora já está gravando. Bom dia a todos. Eu queria hoje começar dizendo que aquela exposição genérica que eu fiz da última vez, eu vou considerar como suficiente, tá? É claro que haveria muitas coisas ainda a serem ditas, né, obviamente, e muitas informações a serem transmitidas, mas exatamente como é, é algo infinito, né? Eu não vou dar conta, então nem adianta eu tentar. Então, o que eu decidi hoje é já começar a fazer um trabalho em cima dessas duas obras que eu escolhi como sendo duas obras bastante representativas da filosofia contemporânea e aquele voo panorâmico eu vou deixar como ficou da outra vez, tá bom? É claro que eu ali só fui até um certo ponto, né? É, diria até a primeira metade do século XX, né? Digamos, falei muito sobre a segunda metade do século XIX e a primeira metade do século XX, né? Ou seja, eu falei muito pouco sobre a segunda metade do século XX e nada sobre essas duas primeiras décadas do século XXI, né? Onde apareceram muitos nomes novos, muitos filósofos, muitas filósofas, né? Ou seja, eu acho que esse início do século XXI ele é muito rico, ele modifica muito a filosofia, né? Ele, ele modifica em termos de gênero, né? Então você vai passar a ter um número expressivo de filósofas mulheres importantíssimas, né? Nós vamos passar a ter também, por exemplo, na atualidade temos um filósofo trans que é o Preciado, né? Então as questões de gênero elas ganharam uma força enorme, né? As questões de raça, né? Então, por exemplo, a gente tem um filósofo importantíssimo como o Achille Mbembe, né? É um filósofo africano, né? Enfim, existe toda hoje uma efervescência enorme, né? Nesse sentido de que a filosofia hoje, para uma estudante de filosofia, hoje, como vocês são da graduação, ela é muito diferente do que era a filosofia quando eu entrei na graduação em 1987. Então, só que eu não tenho como dar conta dessa filosofia mais recente, né, que está acontecendo agora, nas duas últimas décadas, sem introduzir alguma coisa que aconteceu um pouco antes, né? E pensando nessa sucessão que vocês estão cumprindo da história da filosofia, desses 4 semestres, né? Estou supondo que vocês viram até agora a filosofia antiga, a filosofia medieval, a filosofia moderna. E aí, nessa transição entre a filosofia moderna e essa filosofia super contemporânea, né? Que é desses filósofos e dessas filósofas que estão vivos, que estão produzindo, tem ali no meio do caminho alguma coisa que foi muito importante, né? Então, por exemplo, eu não tenho como entender Judith Butler e Paul Preciado se eu não entender o Foucault. Mas eu não tenho como entender o Foucault sem entender o Heidegger, né? Então, como essa é uma história da filosofia né, eu estou supondo que eu estou introduzindo aqui alguns, sobretudo esses dois autores, né?
mas que nas histórias da filosofia contemporânea 2, 3, 4, 5, vocês vão ter a oportunidade de ver outros autores ou autoras contemporâneos, contemporâneas, e também outras disciplinas temáticas, né? Então, isso aqui é apenas um início, é apenas um ponto de partida, um início, um ponto de partida que eu também tenho condições de oferecer a partir do meu percurso de estudos filosóficos, né? Eu escolhi esses dois autores. Eu não sou igualmente conhecedor da obra dos dois. Isso quer dizer, eu sou muito mais conhecedor da obra do Heidegger do que da obra do Wittgenstein. Eu escrevi uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, me ocupando do Heidegger, né, me ocupando sobretudo dessa obra Ser e Tempo. Então, e embora eu já tenha escrito sobre Wittgenstein, até publicado algumas coisas, alguns artigos, é incomparável, né? Incomparável. Então, o meu conhecimento também não é do mesmo grau. Além do que, como eu sou um típico representante disso que a gente pode chamar de filosofia continental, né? Sobre a qual eu falei um pouco da última vez, eu não tenho conhecimento de filosofia analítica, eu não tenho conhecimento de lógica suficiente para poder acompanhar as discussões propriamente lógicas do Wittgenstein, né? Então, isso vai ficar claro, né, nessa abordagem que eu vou fazer do Tratados, né? Então, eu abordo outros aspectos, né, para os quais não é necessário um conhecimento da lógica, matemática, né, da lógica da qual ele se serve, né? Então, isso aqui é apenas um ponto de partida, um primeiro encontro, tá? E para esse primeiro encontro, acho que o conhecimento que eu tenho do Wittgenstein é suficiente, né? Eu vou passar aqui para a apresentação de tela inteira, né? Segundo aquele meu método. Bom, da última vez eu fiquei fazendo esse passeio, né, pelos principais autores e principais obras desses autores, né? Eu lamento, por exemplo, eu adoraria, além do Heidegger e do Wittgenstein, introduzir alguma coisa do Benjamin, né? Que é um autor bastante contemporâneo a eles dois, né? Ele nasce pouquíssimos anos depois, né? 3 anos depois, mas eu não sei se vai dar tempo, entendeu? Porque depois que entrar em Ser e Tempo é um mundo, então, mas vamos ver se por acaso me ocorrer alguma ideia até o fim desse semestre, eu vou tentar fazer isso, tá? Também eu adoraria pegar alguma coisa do Freud também, né? Eu acho que seria, mas o Freud já é de uma geração anterior à do Wittgenstein, do Heidegger, do Benjamin. E eles três realmente são praticamente a mesma geração, né? Então, o que eu vou fazer hoje, né, é já começar a falar desses dois filósofos, que vão ser os dois filósofos que eu vou privilegiar nesse curso, tá? E, e a gente são dois filósofos que são dois representantes disso que vai caracterizar a filosofia do século XX, que é isso que se chama linguistic turn, ou virada linguística, ou virada linguageira. Alguém está me dizendo que a minha internet está travando bastante.
É isso? Vocês também estão... Aqui também tá bem ruim, Cláudio. Não sei se quando. Vocês podiam dizer aí no chat se vocês... Tá, aqui tá ruim sim. O meu tá ruim também, professor. Eu estava achando até que era a minha internet que estava ruim. Ah, que estranho. É porque eu estou aqui na melhor internet, na melhor, que normalmente é a melhor. Eu vou tentar mudar aqui. Se melhorou. Eu já conectei numa outra rede aqui. Vocês podem me dizer se melhorou? Parece que sim. Aparentemente está melhor, né? Vocês, por favor, me deem retorno, tá? Eu estava numa rede aqui, eu mudei. É uma rede dita supostamente 5G, mas a outra também era, né? É porque esse local onde eu dou aula é uma sala que eu alugo para dar essa aula, né? Porque onde eu moro só tem internet de satélite, então não tem como eu dar aula em casa. Então eu tenho que vir a Resende, eu moro em Itatiaia, né? Eu tenho que vir a Resende nesse espaço para alugar essa sala para ter acesso a uma boa internet. Então, espero que tenha melhorado, senão vocês me avisem, tá? Então, essa virada linguística, essa que caracteriza muito a filosofia do século XX, né? Ela é uma característica, vamos dizer, tanto da chamada filosofia continental quanto a chamada filosofia analítica. Esse nome continental, né, não sei se eu expliquei isso da última vez, né, ele tem esse nome exatamente por causa dessa oposição que existe na Europa entre o continente e a ilha, né, e a Grã-Bretanha. Né? E como essa filosofia analítica, ela é uma filosofia que ganhou essa característica essencialmente anglo-americana, né? Embora o Frege, que é talvez o autor mais fundamental, né? Ele é um alemão, né? E o Wittgenstein é um austríaco, né? Mas você vê, o Wittgenstein foi estudar com o Bertrand Russell, né? Em Cambridge e ficou lá, né? Morreu em Cambridge. Então, e depois vários nomes dessa filosofia analítica, ela surgiu nos Estados Unidos e nos Estados Unidos essa filosofia dita analítica, ela se tornou preponderante, né? Então, essas duas correntes, elas ficaram nomeadas assim, né? Mas vamos dizer que tanto numa quanto noutra, embora a compreensão do que é linguagem na filosofia analítica e na filosofia continental sejam concepções de linguagem bem diferentes, né? Ou seja, a filosofia continental, com raríssimas exceções, ela é uma filosofia que não vai trabalhar com lógica, né? Não vai trabalhar com a lógica como uma teoria adequada para entender o que é a linguagem, né? Salvo raríssimas exceções. Né? Então, por exemplo, uma delas é o Lacan, né? Que vai trabalhar tanto com a filosofia continental quanto com a filosofia analítica, né? Para construir o discurso psicanalítico dele. Né? Espera aí que o meu... Ah, pronto. Então, mas, de qualquer forma, mesmo que as concepções de linguagem dessas duas grandes correntes de pensamento da filosofia contemporânea sejam bastante distintas, né? Elas têm em comum essa virada linguística, que, num certo sentido, né,
o texto do o texto do Luiz Henrique Lopes dos Santos, né, de introdução, né, ao Tratatus, né, do Wittgenstein, ele vai mostrar muito isso, né? Ele vai mostrar que, num certo sentido, essa virada linguística da filosofia contemporânea, ela faz uma espécie de retomada de uma perspectiva que caracterizava a filosofia antiga, sobretudo a filosofia de Platão e Aristóteles, né? Onde a questão do conhecimento, né, tanto em Platão como em Aristóteles, ela está estreitamente associada à questão da linguagem, à questão do logos, né? Então, isso vai sofrer uma modificação muito grande com o surgimento da filosofia moderna, né? Ou seja, a filosofia moderna por isso que ela vai ser acusada pela filosofia contemporânea de um certo psicologismo, né? Ela é sempre a questão de como é que o sujeito conhece a realidade, né? Então, ela vai pensar a questão do conhecimento como uma questão do sujeito do conhecimento, né? Como é que esse sujeito conhece a realidade, né? Como é que as representações que esse sujeito tem da realidade, como é que eu posso avaliar se essas representações que o sujeito tem da realidade são verdadeiras ou falsas? Vamos colocar isso assim, nesses termos, né? Como essa categoria de sujeito ela não existe na filosofia antiga, né? Para a filosofia antiga, para Platão e para Aristóteles, a questão é muito mais de saber não como eu conheço a realidade, mas como eu posso construir um discurso verdadeiro sobre a realidade. Então, a questão do conhecimento está estreitamente atrelada à questão da possibilidade de constituição de um discurso, de um logos verdadeiro sobre a realidade, né? Então, o conhecimento é menos uma coisa que se passa no sujeito e mais uma relação que se estabelece entre a linguagem e a realidade. É exatamente essa perspectiva que é retomada tanto pelo Wittgenstein quanto pelo Heidegger, né? Mesmo que com concepções de linguagem muito diferentes, com backgrounds muito diferentes, né? Embora alguns pontos em comum, né? Por exemplo, como Kierkegaard, né? Que é um ponto comum tanto do Heidegger quanto do Wittgenstein, né? Então, o que você vai ter no Tratatus e também em Ser e Tempo é fundamentalmente uma tentativa de compreender o modo como se dá a relação entre linguagem e mundo, linguagem e realidade, enfim, né? Então, nesse sentido, essa filosofia do século XX ela é fundamentalmente uma filosofia da linguagem, né? Então, e isso vai caracterizar depois, mesmo a segunda metade, mesmo os filósofos e as filósofas que vão vir depois, né? Ou seja, tudo tem a ver com a análise do discurso, né? Embora, em alguma medida, essa linguagem, essa filosofia da linguagem, ela vai entrar numa certa crise no final do século XX, né? Uma das figuras, eu acho, responsáveis por isso é o Derrida, né? Que vai falar de logocentrismo, né? Como uma acusação à filosofia, né? A filosofia ocidental, né? E eu acho que a linguagem ela vai entrar, ela vai se tornar uma linguagem sob suspeita no final do século XX, né? Então essa linguagem ela aparece como a grande estrela da filosofia do século XX.
a linguagem ela inicia o século XX como sendo a grande estrela, né? Então, eu falei do Heidegger e do Wittgenstein, mas a mesma coisa pode ser dita do Benjamin, né? Ou seja, a linguagem também é uma questão central ali na filosofia do Benjamin, né? Quer dizer, o Benjamin também é um filósofo da linguagem, né? A gente pode dizer, né? De certo modo, essas filosofias elas vão acusar a filosofia moderna de não ter uma teoria da linguagem, né? Se você vai ler Descartes, Kant, né? O Hegel seria talvez uma inflexão, mas mesmo assim uma inflexão muito incipiente, né? Não tem uma teoria da linguagem, né? Então, a representação é uma representação que o sujeito faz da realidade, né? Um certo espaço, que é esse espaço da consciência. Né? Quer dizer, é exatamente essa estrutura do sujeito e da consciência que vai ser criticada e desconstruída, né, com a filosofia do século XX. Né? Então, tanto Wittgenstein como Heidegger, eles são, eu poderia acrescentar também o Benjamin, né? Típicos representantes dessa filosofia da linguagem do século XX, né? Sobretudo nessa primeira metade do século XX, que vai determinar muito a segunda metade do século XX, pelo menos o início da segunda metade do século XX. Né? Eu, antes, então, de começar a ir para o tratados, né, lógico-filosóficos, né, eu queria fazer algumas observações também gerais sobre essa diferença entre esse background cultural desses dois autores. Né? Isso é uma coisa importante, né? Porque isso joga a filosofia, né? Isso nos permite olhar para a filosofia com uma perspectiva histórica mais forte. Ou seja, de não ver a filosofia como uma busca de alguma coisa que estaria fora da história, fora do tempo, uma busca de uma verdade atemporal, né? Ou seja, esse contexto onde esses dois autores, esses dois filósofos emergem, vai produzir muito também uma certa diferença de estilo entre a filosofia de um e do outro, né? Ou seja, o Wittgenstein ele é de uma família de milionários, né, de Viena, né? O pai dele foi um industrial muito bem sucedido, né? É um novo riche, né? Assim, é uma pessoa que não vem de aristocracia, né? Uma pessoa que foi à América, foi bem sucedido, voltou, ganha muito dinheiro, né? Então, por exemplo, a Viena do Wittgenstein não é, por exemplo, a Viena do Freud, que é aquela Viena fin de siècle, né? Mas um pouco dessa Viena fin de siècle, né? Ela frequentava a casa do Wittgenstein, né? Então, a casa do Wittgenstein, a mansão dos Wittgensteins em Viena, era frequentada por grandes artistas, pintores, né? O Klimt tem um famoso retrato da Margaret Wittgenstein, irmã do Wittgenstein, então Schiller, músicos, Brahms, Schoenberg, né? Assim, a nata da cultura vienense daquele momento frequentava a casa dos Wittgenstein, né? Então, o Wittgenstein e os irmãos deles foram criados em meio dessa... Ou seja, como os pais dele, como o pai dele, eles não tinham origem aristocrática, as referências dele não são aristocráticas, eles são referências culturais, de autocultura, né? E essa autocultura formou muito o Wittgenstein, né? Só que ele quando vai estudar, ele opta por uma carreira técnica de engenharia, né? Passa primeiro por Berlim e depois ele vai para a Inglaterra, estudar lá. Só que nesses estudos de engenharia ele começa a se interessar muito por matemática, filosofia da matemática, e aí ele acaba descobrindo a obra do Frege. Ele vai à Alemanha, tem um encontro com Frege,
E a partir dessa conversa, o Frege recomenda que ele estude com o Bertrand Russell, né? E aí ele vai para esse outro, ele acaba indo estudar com Russell e ele acaba indo para esse outro universo cultural que é Cambridge, que vai marcar toda a carreira dele, e ele vai acabar morrendo em Cambridge, mesmo que ele tenha fugido desse espaço, né? Em vários momentos, né? Ido para a Escandinávia, ido para a Irlanda, enfim. Então, o Wittgenstein é uma figura muito peculiar, né? Então, um sujeito cheio um sujeito muito atormentado, né? Três dos irmãos homens do Wittgenstein se suicidaram, né? Então, o Wittgenstein, uma irmã do Wittgenstein fez análise com Freud, né? Então, assim, é uma história, é um sujeito bastante atormentado. Isso tudo vai aparecer no Tratados e nas outras obras, nos outros textos do Wittgenstein, né? Uma coisa da qual não se fala muito, mas era um filósofo gay, né, num mundo onde isso ainda era uma coisa muito complicada, né, então uma coisa muito fechada, né. Então, assim, é uma filosofia que faz uma composição muito sui generis entre uma coisa de um engenheiro que se torna um matemático, filósofo da matemática, lógico, e que vai à procura dessas referências lógicas, né? Então, sobretudo Frege e Russell, mas, ao mesmo tempo, um leitor do Kierkegaard, um leitor do Schopenhauer, um leitor dos russos, né? Assim, de Tolstói, Dostoiévski, né? Então, que marcam muito a figura dele, né? Então, uma espécie de combinação de Frege e Kierkegaard, sabe? Russell e Schopenhauer, né? Então, lógica matemática e literatura russa, sabe? Não, então, todas essas coisas, essa mistura, ela aparece nessa obra extremamente original, que é o Tratatus Lógico-Filosóficos, né? Então, e aí, em oposição a isso, quem é o Heidegger? Heidegger é um cara que nasce numa cidadezinha chamada Meskers, né, do sul da Alemanha, católico, né? O Wittgenstein é de família de origem judia, mas que tinha se convertido ao protestantismo, né, por questões, por conta do antissemitismo, né, etc., né? Então, ele não teve uma educação judia, mas, digamos, 3/4, né, dos seus avós são de origem judia, né? O Heidegger, ele é desse sul, uma cidadezinha pequenininha do interior, do sul da Alemanha, né, que é o católico, né, o sul em geral da Alemanha é católico, né, o norte é protestante, né? E o Heidegger era um cara que ia ser padre, então de início ele entra para o curso, ele vai para Freiburg, né, que é, vamos dizer, também no sul, né, mais próximo, então essa figura que nunca irá para Berlim, né, isso é uma característica, a partir de um momento recebeu mais de uma vez convite para se tornar professor da Universidade de Berlim, recusou, né, recusou. Então, sai ali de uma cidadezinha no interior do sul, ou seja, uma cidade que está entre Freiburg e Munique, né, mas mais perto de Freiburg do que de Munique, opta por ir fazer seus estudos em Freiburg, né, de início no curso de teologia, mas a partir sofre uma influência muito grande da leitura do Lutero e do Calvino, portanto, das teologias protestantes, né? Isso gera uma certa crise nele como católico, né, e tal.
e tem um encontro com a filosofia e resolve, depois de um ano de curso, mudar de curso e vai ser esse filósofo e vai fazer o curso dele, vai fazer toda a formação dele em Freiburg, né? Toda a formação dele em Freiburg, né? Ele vai sair de Freiburg muito pouco, né? Um determinado momento no início da carreira para dar aula durante um período curto em outra universidade, e depois se torna professor assistente do Russell, né? Se liga à fenomenologia e, na verdade, tem uma relação muito forte com a filosofia antiga, né? Por causa de um autor, quando a gente for falar do Heidegger mais à frente, a gente vai ter que falar sobre esse cara, né? Que é um brentano, né? Que é um cara que tem um livro sobre o conceito de ser em Aristóteles, né? Esse cara é um professor que o Freud também assistiu aulas do Brentano, né? O Heidegger não assistiu aulas do Brentano, mas foi muito influenciado por esse livro do Brentano, né? Então, desenvolve uma relação forte com a filosofia antiga, né? Com a história da filosofia, mas também vai ser marcado por muitos autores que são autores que também marcarão o Wittgenstein, né? Como Kierkegaard, né? Kierkegaard. E, enfim, então vai se inserir em toda uma tradição aí da filosofia alemã, surge ali um pouco nesse momento do neocantismo, né? Então tem uma influência muito forte do Kant, mas vai sofrer uma influência muito forte do Nietzsche, que vai ser determinante do pensamento dele, que, no certo sentido, vai afastar ele do Russell, do Edmund Husserl, que vem mais numa tradição mais cartesiana e kantiana, né, que constrói a fenomenologia como uma certa conversa com o Kant, com o Descartes, né? Então, são dois backgrounds bem diferentes, com alguns pontos de contato, né? Mas que vão gerar personalidades filosóficas muito diferentes, né? Então, enquanto Wittgenstein ficou nesse trânsito aí, né, o Heidegger ele praticamente passou a vida toda dele em Freiburg, né, e quando ele não estava em Freiburg, ele estava nessa famosa cabana em Totschnauberg, que é uma vilazinha na Floresta Negra, próxima a Freiburg, né? Freiburg seria a capital da Floresta Negra na Alemanha, né? Então, o Heidegger tem muito essa identidade, né, com o filósofo da Floresta Negra, né, essa coisa do lenhador, enfim, né? Então, são duas figuras muito... Tem uma coisa meio caricata do Heidegger, essa figura, né? Então, quem está é uma figura muito mais urbana, né? Então, é muito importante que a gente pense nesses aspectos todos para a gente ter uma aproximação. Bom, isso é a minha perspectiva, obviamente, né? Mas uma aproximação da filosofia mais em carne e osso, né? Menos etérea, né? Então, assim, com relação ao Tractatus, né? A gente vai começar pelo Tractatus, né? E depois a gente vai para Ser e Tempo, né? O Tractatus, o Wittgenstein termina de escrever o Tractatus em 1918, tanto é que o prefácio do livro, né, que ele escreve para o livro, é datado Viena, 1918, né? Mas ele leva um tempo para publicar, né, assim, e aí ele acaba conseguindo publicar na Alemanha, em 1921, numa, tipo, anais, assim, Annalen, né? Assim, uma publicação acadêmica, é uma publicação que sai com muitos erros, e aí, em 1922, sai uma edição na Inglaterra com um prefácio do Bertrand Russell, né?
uma introdução do Bertrand Russell, que o Wittgenstein detestou, resistiu muito a publicar, mas como, de certo modo, era o Bertrand Russell que estava garantindo permitindo essa publicação, ele acabou aceitando, né? E aí sai essa edição de 1922 com uma primeira tradução para o inglês, uma tradução que o Wittgenstein ajudou a organizar, né? Eu coloquei lá para vocês essa edição brasileira, né, que é uma edição que é a única que nós temos, né, do Tractatus, né? Já é uma tradução que agora que eu estou, esses dias que eu fiquei trabalhando, comparando o texto, a tradução com o texto alemão, eu considero essa uma tradução muito bem vista, porque esse professor, ele é um professor, é um grande conhecedor, né, dessas obras, né, não só do Wittgenstein, mas do Frege, do Russell, né, um uspiano, vamos dizer assim, né? Mas, na verdade, estou achando a tradução bem com vários problemas, né? Vários problemas, eu vou chamar a atenção desses problemas ao longo do curso, né? Mas, de qualquer modo, eu coloquei... Ele tem um texto introdutório enorme, que, num certo sentido, se a gente for comparar em termos de páginas, assim, talvez seja maior até do que o Tractatus, né? É uma introdução maior do que a obra que ele está introduzindo, né? E que é um modo importante de introduzir, eu aconselho a leitura, tá? Talvez em algum momento eu faça mais referências a essa apresentação, mas eu coloquei também uma outra apresentação, que é esse texto da Marjorie Perloff, né, que está nesse livro aqui. E aí, um dos capítulos desse livro, vocês estão acompanhando a tela aqui, né? Essas imagens que eu estou mostrando, né? Então, tem um primeiro texto que é Como surgiu o Tractatus, Russell, Wittgenstein e a Lógica da Guerra, né? Então, eu coloquei esse texto porque eu acho que é um texto bem interessante e é uma perspectiva muito diferente, né, da Marjorie Perloff, do Luiz Henrique Lopes dos Santos. Então, o que o Luiz Henrique Lopes dos Santos vai fazer? Ele vai tentar situar o Tractatus na história da filosofia, né? Então, ele vai tentar dar o contexto filosófico, seja um contexto filosófico mais imediato, seja um contexto filosófico mais distante, mais amplo. Então, ele vai começar no Sofista de Platão e no De Interpretatione, no Perihermeneias do Aristóteles, né? E vai dizer que, num certo sentido, está correto, eu acho correta essa leitura, né? Então, ele vai falar tanto desse contexto mais distante, né? E aí tem a ver com essa perspectiva da qual eu falei antes aqui, que, num certo sentido, da filosofia contemporânea, com esse linguistic turn, com essa virada linguística, ela retoma uma perspectiva que caracteriza a filosofia grega antiga, né? que é esse lugar central do logos, da linguagem, né? Então, ele recua até o Platão e o Aristóteles, ele recua até o Sofista e o De Interpretatione, né, o Perihermeneias do Aristóteles, mas ele também dá esse contexto mais imediato, que é o Frege e o Russell, né, que são fundamentais realmente para a gente entender o Wittgenstein, né? E aí, para quem quiser entender um pouco melhor esse aporte que vem do Frege, o texto dele é muito bom, ajuda muito, né? Assim como esse professor, ele também organizou os volumes Frege e Russell
da coleção Os Pensadores, e é ele também que escreve os textos introdutórios sobre Frege e Russell, né, para os volumes Frege e Russell da coleção Os Pensadores. Então, vocês podem procurar também esses textos dele que vão ajudar vocês. Tá? Mas, então, enquanto ele vai situar o Tractatus, ele acha que o Tractatus, corretamente, ele acha que o Tractatus só é inteligível dentro dessa tradição que remonta a Platão e Aristóteles, né, que muitos dos problemas colocados pelo Tractatus já estão colocados em Platão e Aristóteles. Ao mesmo tempo, ele vai mostrar que também existe uma diferença, e essa diferença é que o Tractatus não responde só a essas questões antigas, mas também responde a uma modificação fundamental que é introduzida nessas questões pelo Frege. Né? Daí essa importância desse filósofo, né? Que é realmente um filósofo muito importante, um filósofo que eu admiro muito, né? Que é o Frege, né? que vai fazer, assim, pela primeira vez, realmente um novo capítulo da lógica depois do Aristóteles. Então, a gente falei um pouco sobre isso rapidamente da última vez. Né? Então, o Frege e o Russell, né? Porque na medida em que o Wittgenstein aconselho do Frege, né? Acho que o Frege diz para ele, você já está na Inglaterra, né? Porque o Wittgenstein já era aluno matriculado na universidade na Inglaterra, né? Então, procura lá o Russell, até porque o Frege e o Russell já estavam numa correspondência, numa conversa. Né? O Russell é um dos responsáveis pelo fato de que a obra do Frege começa a ser mais lida, etc. Né? E um dos caras que reconhecem a importância do Frege, né? E aí o Wittgenstein vai estudar com o Russell e, obviamente, ele se envolve com a obra do Russell, e que é uma obra que tem uma importância muito grande para a filosofia da lógica, para a filosofia analítica, etc. Então, o Luiz Henrique Lopes dos Santos, ele situa a obra, o Tractatus, na história da filosofia, tanto na história da filosofia, né, mais antiga, quanto na história da filosofia imediatamente anterior ao Wittgenstein, e que é fundamentalmente importante para o Wittgenstein. Né? Já a Marjorie Perloff, né, como ela não é uma filósofa, né, ela é uma teórica da literatura, da arte, da estética, né? Ela vai dar um contexto outro, totalmente diferente, mas que é uma perspectiva muito importante. Né? Ela vai tentar entender o Wittgenstein como uma das figuras das chamadas vanguardas do início do século XX. Né? Então, ela acha que o Wittgenstein ele tem que ser entendido como um contemporâneo do Marcel Duchamp, da Gertrude Stein, né? Ou seja, dessas vanguardas que vão caracterizar o início do século XX. Quer dizer, se o Freud tem a ver com aquela Viena fin do siècle, né? Com o Klimt, com Schiller, com Schoenberg, com Brahms, o Wittgenstein tem muito mais a ver com Marcel Duchamp, com a Gertrude Stein, né? Então, ela vai chamar atenção bastante para isso, e ela vai chamar atenção para um fato, que é um fato muito importante, a meu ver, que é o fato de que ela entende que o Tractatus é um livro de guerra, uma literatura de guerra. Por quê? Porque isso é um fato. Wittgenstein escreveu o Tractatus durante a Primeira Guerra Mundial. Ou seja, tanto é que ele termina o Tractatus quando a guerra termina. Né? Ele escreve o Tractatus mais ou menos ali, entre 1914 e 1918. Né? E o Wittgenstein, né? Então isso faz parte dessa personalidade atormentada dele. O Wittgenstein, assim que a guerra
estoura, ele se inscreve, ele se alista, né? E ele vai para o front. Né? Ele vai para o front. E ele leva com ele um caderninho, onde ele vai fazendo anotações. Esses caderninhos existem até hoje, eles estão editados, né? E é possível reconstruir o movimento de nascimento do Tractatus, né? Ele leva esse caderninho e ele vai fazendo essas anotações, seja no front, seja... Né? Ele recebe condecorações de bravura, né? Durante a guerra, né? E então ela vai explorar muito esse fato, né? Esse fato de que o Wittgenstein escreve... Então, o Tractatus durante a Primeira Guerra Mundial, e boa parte dele no campo de batalha. Isso é uma coisa... uma informação que é bastante importante, né? Ou seja, então, isso é uma coisa que para quem estuda a filosofia do século XX, né, é muito importante pensar a importância para essa filosofia da Primeira Guerra Mundial e da Segunda Guerra Mundial. Né? Então, por exemplo, para o Freud isso é muito importante também. Né? Vamos dizer que o Freud o Freud, se a gente pensa que a gente pode datar 1895 como início da psicanálise, né, com a publicação dos estudos sobre a histeria, e talvez também uma outra data importante, 1900, né, que é a interpretação dos sonhos. A obra do Freud ela vai sofrer uma grande modificação em 1921, com a publicação do Além do Princípio do Prazer. E uma das fontes, que é uma obra muito importante, porque é a obra onde Freud introduz um conceito muito problemático, que é o conceito de pulsão de morte. Que é um conceito que, veja, em 1921, a comunidade psicanalítica internacional ela já está muito estabelecida, né? Já existe a IPA, né? Que é a International Psychoanalytical Association, né? E esse conceito de pulsão de morte do Freud é um conceito que vai ser rejeitado pela IPA. E, na verdade, num certo sentido, a grande briga do Lacan é que o Lacan, ali por volta da década de 50, né, ele vai insistir na importância fundamental desse conceito de pulsão de morte. E isso vai trazer um incômodo muito grande para a IPA, porque os psicanalistas já tinham abandonado esse conceito, achavam isso uma coisa meio... Né? E o Lacan acha que não. O Lacan acha que se a psicanálise desconhecer esse conceito, ela desconhece tudo que o Freud disse de mais importante. Olha, esse conceito de pulsão de morte, o Freud vai tirar esse conceito de alguns fenômenos que ele começa a avaliar, mas um deles é de uma coisa que se chama neurose de guerra. Ele se refere a isso. Né? Ou seja, há uma... então, por exemplo, o Benjamin também se refere a esse fenômeno de como é que os homens, sobretudo, né, mas também mulheres, né, porque, embora não trabalhassem no front, as mulheres trabalhavam como enfermeiras, né, como médicas e no aparato, né, elas também se envolveram na guerra, obviamente, né, mas existe essa questão de como é que as pessoas
voltaram da guerra, né? E então a Primeira Guerra Mundial ela vai ter uma influência muito grande na filosofia produzida na primeira metade do século XX. Então, aí eu estou incluindo então o Wittgenstein, o Heidegger, o Benjamin. E a Segunda Guerra Mundial ela vai ter uma importância muito grande para a filosofia produzida na segunda metade do século XX. Né? Então, são dois acontecimentos muito traumáticos que a gente não pode ignorar para entender a filosofia do século XX. Né? São as duas grandes guerras mundiais. Então, não tem como. Né? Então, por exemplo, a questão do Holocausto, né? Então, você não tem como entender isso já a partir do Adorno, né? Mas também de autores hoje, né, ainda atuantes como o Agamben, como a Butler. Né? Você não tem como entender a filosofia contemporânea sem entender a questão da Segunda Guerra Mundial e da questão do Holocausto, etc. Né? Mas, assim, isso é muito, muito importante. Então, para esse primeiro período que a gente vai estudar, que é a primeira metade do século XX, então, a Primeira Guerra Mundial ela é muito importante. Ela é muito importante para o Freud, ela é muito importante para o Wittgenstein, ela é muito importante para o Heidegger, ela é muito importante para o Benjamin. Né? E no caso da Segunda Guerra Mundial, a questão do nazismo, né, por exemplo, ela vai ser um golpe sobre a filosofia do Heidegger muito grande. Né? A ascensão do nazismo, o envolvimento que o Heidegger teve com o Partido Nazista, isso também vai ser um golpe muito forte na filosofia do Heidegger. E, enfim, então não tem como entender a filosofia do século XX ignorando esse aspecto desse contexto histórico. Então, quando eu então dou essas duas referências, né, o texto de apresentação do Luiz Henrique Lopes dos Santos, que obviamente ignora todo esse aspecto histórico, né, ele se concentra na história da filosofia, né, como se as obras filosóficas fossem influenciadas apenas por outras obras filosóficas, elas, né, é bem uma perspectiva bastante dominante na filosofia, né? Hoje menos, obviamente, né? Porque a perspectiva histórica ela é muito forte hoje. Né? No certo sentido, o próprio Heidegger é uma pessoa que contribuiu para essa perspectiva histórica, né? Assim como Hegel, assim como Marx, né? Antes dele, né? Mas aí você... Então, o que a gente precisa? A gente precisa de tudo. A gente precisa do maior número possível de informações. Então, é preciso que a gente tenha acesso a essa contextualização filosófica da história da filosofia, que o Luiz Henrique Lopes dos Santos faz, mas é preciso também que a gente tenha essa contextualização que a Marjorie Perloff faz, que é uma contextualização não só que coloca a questão da guerra, né, da importância da guerra, mas também a importância das vanguardas do início do século XX, né, para entender o Tratatus. Né? Então, eu recomendo demais esse texto dela, eu acho um texto muito bom, e vou tentar ver se em algum momento eu me faço referência tanto ao texto do Luiz Henrique Lopes dos Santos quanto ao texto dela. Tá? Certamente eu farei em algum momento. Eu vou fazer uma interrupção aqui, né, para aquele nosso famoso intervalo, né? E se vocês... eu volto a falar da importância de que vocês coloquem questões, né? Que a gente use esse espaço, né? Que eu também fale reagindo às perguntas de vocês, tá bom? Então, eu vou parar a gravação aqui e... e a gente faz um intervalo.